Boa noite, gente do bem, gente que gosta de bater um bom papo. Está no ar o nosso podcast, TV Russas Cast, aquele local, aquele momento que a gente para bater um bom papo e conversar temas da atualidade. E começamos o mês de agosto, um mês de conscientização, mais um mês de cores. E esse mês é voltado ao combate à violência doméstica, né? Um problema que, principalmente no último ano, tem sido destaque principalmente nos plantões policiais, infelizmente. A gente precisa falar sobre esse assunto, a gente precisa falar no combate, no antes, no durante e no depois, para que a gente possa envolver todas as famílias e que você também fique por dentro desse assunto. E hoje, mais do que nunca, a gente não vai falar só sobre números, a gente não vai falar sobre o combate, a gente vai falar sobre a vida real, a gente vai falar sobre um caso que repercutiu bastante e continua repercutindo, que é o caso da tentativa de feminicídio contra Ana Clara Antero, que é a nossa convidada de hoje. Ana Clara, eu queria desde já agradecer você ter topado a vir aqui, a gente bater esse papo, a gente conversar sobre esse tema tão delicado que com certeza lhe traz feridas, né? Ainda lhe machuca, é algo muito recente ainda, mas eu acho muito importante você falar porque mais do que uma vítima, você é uma sobrevivente, né? Você teve essa oportunidade e hoje você milita, né, em prol de combater essa violência. Você é realmente uma história de superação que a gente tira como exemplo. Então, desde já eu queria te agradecer e eu queria que você começasse, né, fazendo os cumprimentos e se apresentando. A gente sempre começa aqui apresentando o nosso convidado, mas eu queria que você se apresentasse. Quem é a Ana Clara? Quero agradecer pelo convite, né? É uma honra estar aqui hoje. Quero agradecer primeiramente a Deus, né? Porque se não fosse Ele, eu não estaria aqui. E quem era a Ana Clara antes de tudo isso acontecer, né? Uma jovem de muitos sonhos, que estudava, né? Há uns 2 anos atrás, antes de eu entrar no relacionamento, eu fazia faculdade, nunca trabalhei, porque o foco da minha família realmente eram meus estudos, né? Era eu me formar, fazer faculdade de nutrição e também estudava para a polícia. E assim, após eu entrar no relacionamento, infelizmente eu fui proibida de muita coisa, né? Então ali naquele momento eu achava que era amor. E, infelizmente não era amor, eu achava que era cuidado. E, infelizmente não era cuidado. E sim, ali eu já estava sofrendo uma das agressões. Eu sei que muitas pessoas, a gente olha para você é muito nova, né? E você já estava com essa pretensão de seguir essa carreira profissional, já tinha esses planos, já tinha esses projetos que foram interrompidos. Como é que foi essa virada de chave? Você só observou que realmente estava limitada a tudo isso depois do acontecimento ou durante o seu relacionamento você já tinha consciência disso? Durante o relacionamento, Raquel, eu já conseguia ver isso, né? Já pro final. E foi aí quando eu realmente decidi, né, dar um basta, né, de não querer mais, que começou as ameaças, que começou aquela pressão psicológica. E ali eu comecei a ter medo, né? Mas no relacionamento eu já conseguia ver que aquilo dali iria me prejudicar e estava me fazendo muito mal, porque eu estava empurrando com a barriga, né? Eu não estava mais feliz, eu não tinha mais brilho no olhar. As minhas amigas que eram próximas a mim, as minhas amigas enxergavam isso, né? E eu concordava com elas e às vezes eu conseguia me abrir e às vezes eu não conseguia me abrir. Então, por diversas vezes eu pedia ajuda à minha amiga, mas infelizmente ela não conseguia ajudar, porque ela me dava conselhos, né? Eu tentava seguir os conselhos dela, mas aí vinha aquela chantagem, né? Vinha aquelas ameaças e infelizmente eu preferia que acontecesse algo comigo e não com a minha família. A gente fala muito sobre a violência doméstica, a gente sempre lembra muito da violência física, as agressões, mas a violência psicológica ela acontece muitas vezes sem a gente saber, sem a gente perceber. Você sofreu essa violência psicológica? Sim. Primeiro, né? Primeiramente foi a psicológica, né? E por último, né, veio a física. Eu costumo falar que a violência contra a mulher, ela não se inicia do dia para a noite, né? O agressor, ele nunca inicia já lhe batendo, né? Lhe espancando, né? Infelizmente, a violência contra a mulher é um ciclo, né? Então, é os sinais. A mulher ela tem que prestar atenção nos sinais.
Ah, eu não gostei dessa roupa que você usou, eu não quero que você vá para academia, eu quero que você pare de estudar, eu quero que você diminua as saídas de ir lá na casa da sua família, e você acha que é cuidado, mas infelizmente não é o cuidado, né? Ali já é uma agressão que você está sofrendo. Então, assim, é muito difícil hoje em dia a gente viver no mundo que a gente vive. Só da gente ser mulher já é difícil. Eu comecei o programa aqui falando sobre os dados, porque a gente sabe que ainda tem subnotificação, mas depois, eu acho que da rede social principalmente, os casos eles começaram a surgir com mais clareza para toda a população, para toda a sociedade, né? Então as pessoas estão falando bastante, dando palpite, e as pessoas julgam, apoiam também. Como é que foi isso? Quando você viu os comentários das pessoas, as pessoas perguntam muito, mas por que não saiu do relacionamento? Se brigavam ou não? Como é que você viu essa resposta na rede social? Assim, Raquel, é algo tudo novo para mim, né? Para uma jovem de 21 anos, né? A minha vida ela mudou da noite pro dia. E assim, eu ainda estou raciocinando um pouco de tudo isso que está acontecendo na minha vida. Eu acho que a ficha não caiu 100% ainda. E assim, as críticas, elas vão existir e às vezes elas me pegam muito, porque infelizmente eu não fui acostumada com críticas. Eu não era aquela pessoa de estar aparecendo nas redes sociais. Então eu já vi sim muitas críticas, muitas pessoas falando: por que você não deixou ele? Por que você não fez um boletim de ocorrência? Sempre que eu falava que se ele não me deixasse em paz eu iria fazer um boletim de ocorrência, né? Iria fazer uma medida protetiva, ele sempre falava, ele enchia a boca para dizer que não iria adiantar de nada. Eu fazer um boletim, né? Eu fazer uma medida protetiva não ia resolver nada, porque ele tinha dinheiro, ele poderia pagar quem ele quisesse, né? Para fazer o pior comigo ou com a minha família, porque na verdade ele primeiro queria matar a minha família e por último mataria eu, né? Então isso daí foi uma das ameaças dele. Então assim, quem tá dentro é quem sabe o que passa. Quem tá de fora só vê o que viu naquela noite, que foi aquele vídeo tendo aquela discussão, que eu corro, né? Que eu pego a pedra e jogo no carro, então vê ele me esculhambando, né? Eu também esculhambando ele. Então as pessoas só vê aquilo dali. Então as pessoas precisam ter mais empatia, né? Principalmente para uma jovem que perdeu quase a sua vida, né? Porque eu não perdi a minha vida porque Deus foi muito, muito maravilhoso, né? Porque pela situação que eu estava ali, realmente ninguém achava que eu iria sobreviver. Ana Clara, quando a gente vê os casos de tentativa de feminicídio, principalmente, e as pessoas têm esse tipo de julgamento, é porque as pessoas sempre esperam que a mulher ela não responda, que a mulher não, que ela fique calada, que ela apanhe calada, que ela sofra. Sempre a vítima ela tem que estar muito retraída. Só que a gente tem que puxar todo o ciclo daquela violência, que às vezes a pessoa estoura, e você já estava vivendo esse ciclo. Então ali, acho que a hora que você respondeu a ele, a hora que você foi para cima, que você jogou a pedra, o que passou pela tua cabeça ali, que você precisava revidar? Assim, Raquel, quando a gente saiu do determinado local para ir para casa, ele começou a me esculhambar muito, sabe? E aí naquele momento eu disse pra ele, porque toda vida que a gente saía, que a gente chegava em casa, tinha um momento de ter agressão. Então eu falei pra ele, olha, você me esculhambar, eu até aceito, mas você vir me bater, eu não aceito mais, porque eu já estou cansada. E antes da gente sair de casa, eu avisei pra ele que se caso chegasse da gente chegar em casa e ter essas confusões, eu não queria mais, porque eu já estava cansada, já estava repetido, né? Não era a primeira, não era a segunda vez, acho que já era mais de 9 vezes, 10 vezes, entendeu? Então assim, eu já estava cansada. Então naquele momento ali, eu disse pra ele, se você me bater, eu vou quebrar seu carro. Eu falei que iria quebrar o carro dele pra ver se ele não me batia. E só bastou eu fechar a boca, ele puxa meus cabelos. Então, quando eu desço do carro, que eu realmente pergunto se ele realmente vai sair, e ele diz que vai, né? Porque eu já estava cansada de todas as vezes ele sair e pela manhã ele voltar, e eu ser obrigada, né, a abrir o portão para ele entrar, porque senão ele ficava fazendo chantagem, ficava me humilhando, né? Ficava a maior baixaria no portão. E eu tinha a maior vergonha dos meus vizinhos ver isso. Porque eu fui criada numa família que não tinha esse tipo de coisa. Né? Se tinha brigas, era dentro de casa, não era no meio da rua. Então eu sentia vergonha disso. Então eu sentia na obrigação, né, de sempre
abriu o portão. Então ali, ele falando que iria sair. Então ali eu já estava cansada de tudo. Então eu peguei a pedra e joguei no carro porque eu já estava cansada, já eram muitas vezes o mesmo episódio, então tudo cansa, né? E você falando pouco tempo sobre as pessoas acharem ruim porque a gente se defende, né? E aí eu me lembro que rolou até um vídeo, ele me batendo no meio da rua, e aí óbvio que eu me defendo. Mas foi do dia ou foi de briga foi anterior? Antes, isso. Que, tipo, foi realmente no meio da rua que eu fiquei morta de vergonha, né? Que foi dali que eu realmente já queria me sair, porque já tava ficando feio pra mim, né? Que Xeramobim é uma cidade pequena, que todo mundo se conhece. Então, assim, tava ficando feio pra mim. E quando eu lembro daquela cena, vários carros que passavam, parando, todo mundo gravando, né? E aí, quando isso aconteceu comigo, o vídeo se espalhou, porque no momento o vídeo não tinha se espalhado, né? Mas depois que isso aconteceu comigo, né? O vídeo se espalhou. Muita gente falando assim, o cara dava de tudo a ela e ele batendo nela, ela ainda teve coragem de bater nele. Aí a minha amiga me falando, vai lá, e o pessoal queria o quê? Que tu ficasse apanhando, tu sem se defender, nem nada. Eu tenho certeza que se ele nunca tivesse vindo me bater, eu nunca teria feito algo com ele, né? Na verdade, foi uma reação. Exatamente, né? Eu tava tentando me defender ali, né? Porque eu nunca apanhei do meu pai, nunca apanhei assim da minha mãe, e eu tava apanhando, né, assim, de um homem que não é sangue do meu sangue, né? Que eu tinha apenas um relacionamento. Então as pessoas precisam parar de julgar e ter mais empatia, né? E eu vejo que os comentários, Raquel, não é de homens. Os comentários são de mulheres. Infelizmente, a gente vive numa sociedade que as mulheres elas não se unem. Então, as mulheres elas precisam se unir. Não tem como eu ser voz sozinha. Não tem como você ser voz sozinha. A gente precisa se unir. As mulheres elas precisam dar as mãos umas às outras e se unirem, né? Mas, infelizmente, a gente vive num mundo que as mulheres ficam criticando, falando de aparência, falando disso, falando daquilo. A gente só pode falar o que a gente sabe. Por isso que, muitas das vezes, chega um processo contra a pessoa e a pessoa não sabe por quê. Por que esse processo chegou? Porque muitas das vezes fala o que não sabe, né? Fica falando. Eu vi muitos comentários ali que a minha advogada mesmo, ela queria processar um por um. E eu disse pra ela que não valia a pena. Não vale a pena, porque as pessoas dão o que elas são, né? Isso fala mais sobre quem comentou do que da minha pessoa. O julgamento da internet, sim, né? Infelizmente, né, como eu também falo muito que, infelizmente, agora querendo ou não, eu sou uma pessoa, né, conhecida, uma pessoa pública, então eu tenho que relevar essas críticas, né, e tá, tipo, nem aí, né, porque tudo bem quando é uma crítica, né, apoiando, porque de 100%, 95% é de apoio, né, é muito pouco, só que pra mim, né, que estou começando com isso, né, que eu estou vivendo algo novo, querendo ou não, mexe né? muito comigo. Então eu acho que as pessoas, principalmente as mulheres, elas precisam ter mais empatia, né, com essas vítimas, porque não é fácil, né? Hoje, muita gente, hoje eu tive um evento, né, pela manhã, e muita gente fica assim impressionada com a minha força, porque em nenhum momento eu deixo isso me abalar, né, eu me fazer menos mulher, né? Pelo contrário, eu vejo que eu tenho uma força assim gigantesca e que eu consigo ajudar outras mulheres hoje, porque no meu direct eu recebo inúmeras mensagens por dia de pessoas falando, né, que depois do que aconteceu comigo conseguiu se sair de relacionamentos abusivos, porque muitas das vezes elas têm medo. E eu entendo o lado delas, porque muitas das vezes eu não saí por medo. Eu te perguntei exatamente sobre essa questão de você se colocar como uma mulher que vivia no relacionamento, uma jovem, 21 anos, eu não tinha nem perguntado a idade, mas 21 anos, tão nova, né? Mas que vive todo aquele ofurô de um relacionamento e que reage. Por quê? Porque eu acredito que muitas que estejam assistindo o programa agora, como você mesmo falou, elas se identificam. E às vezes elas não reconhecem que estão num relacionamento abusivo, que estão sofrendo algum tipo de violência psicológica, às vezes violência física, às vezes ela se culpa dentro do relacionamento. Ela pensa, não, ele me bateu porque eu respondi. Ela não consegue identificar a agressão porque ela se culpa dentro daquilo dali. E é importante você falar sobre isso, de que você se colocava, que você respondia, que você revidava, porque você sofria primeiro aquela ação e você só tinha uma reação dentro daquela violência.
né? Então é importante falar isso exatamente para as pessoas verem que a vítima, ela reage, mas isso não diminui o sofrimento. Sim. E ela não deixa de ser vítima por conta disso, né? E assim, muitas das vezes eu sofria a agressão e eu ficava calada, eu nem reagia, mas tudo tem limite. E as minhas amigas mesmo falavam, Clara, tu tem um limite aí muito grande, porque até agora tu ainda tá. Eu disse, amiga, é as ameaças, porque infelizmente você tem um medo. Você tem um medo de procurar ajuda pela exposição, né, na cidade, né, porque iria ficar exposto, né? Então, assim, é muito ruim, é muito ruim. Então, assim, chega um momento que você não diz assim, não tem como eu ficar parada e só aguentar as agressões. Não, eu preciso reagir para ver se isso para, né, para ver se toca na consciência, né, mas infelizmente não parava. Você falou aí a respeito, já algumas vezes, sobre o seu medo, e você falou sobre o medo do que poderia repercutir dentro da cidade. É uma cidade do interior, uma cidade pequena, mas algum momento você teve medo das ameaças dele se concretizar e você imaginou que poderia passar pelo que você passou? Sim, porque quando ele estava bêbado, ele tinha coragem de fazer. Então, quando a pessoa tá bêbada, para ela tanto faz. Então, eu realmente tinha medo. O meu medo não era nem a exposição na cidade, né? Mas sim as ameaças, porque ele falava que iria matar minha mãe, mataria meu padrasto e depois mataria a filha da minha tia, porque ele sabia que eu fazia de tudo por ela. E por último seria eu. Então, realmente, eu me sentia muito presa a isso. Me sentia muito medo, então ele sempre usava isso contra mim. Então, ali no meu psicológico, ele já estava indo água abaixo, né? Eu já estava cansada psicologicamente, eu já estava cansada fisicamente de sempre sair na rua e estar roxa, né? De ver minha mãe e a minha mãe perceber que eu estava roxa, né? E assim, muitas das vezes eu sentia vergonha, né? De chegar lá na minha mãe, a minha mãe olhar para mim, eu estar roxa e ela perguntar e eu inventar que tinha sido outra coisa, porque eu sentia vergonha, né? E a minha mãe não gostava porque ela realmente sabia que proteger, que né? acontecia, né? As agressões. E Raquel, eu lembro que uma vez que a gente teve uma discussão e ali ele sempre que ele discutia, ele vinha me forçar, né, pra ter uma relação, pra me beijar, e simplesmente eu não quis, porque eu não era moleca e eu acho que naquele momento eu merecia respeito e eu não senti respeito nenhum. E aí, quando ele foi me beijar, que eu coloquei assim a mão no rosto dele pra ele não me beijar, normal, assim, tampando que não queria, e ele pega e dá um tapa na minha cara, né? E aí, nesse mesmo dia, era o aniversário dele, e aí, à noite, a gente saiu pra comemorar, né? A minha mãe, o meu padrasto, e aí a gente foi para um restaurante. E aí, quando a gente pega a minha mãe, que a gente chega no restaurante, a minha mãe vê que meu olho tá vermelho. E nem eu percebo que meu olho tá vermelho. E aí eu já começo a me preocupar. E eu disse, não, foi da tapa, porque realmente a tapa foi muito grande por simplesmente eu não querer dar um beijo nele. E aí no outro dia, eu fui no oftalmologista, né, lá. E aí o doutor disse que tinha sido um derrame no meu olho. Então você imagine isso só, porque você negou um beijo, você levar uma tapa, né, e Deus o livre quase perder a sua visão, né, porque foi um derrame, né. Então eu precisei ali passar uns 15 dias usando colírio, tinha vergonha de sair na rua, inventava para as pessoas que tinha sido um besouro, porque eu tinha vergonha, né, de eu estar em qualquer local, tá roxa, tá com meu olho vermelho. Então assim, é muito ruim. E você realmente se prende nas ameaças. Mas aí é onde a mulher precisa criar forças e realmente procurar uma ajuda. E realmente denunciar. Mesmo eles falando, pode denunciar que não vai dar em nada, pode fazer isso que eu mando fazer. Mas o certo da mulher, enquanto é tempo, é se sair, é denunciar, é procurar uma ajuda psicológica, porque assim, não é fácil. Né? Assim que eu tornei lá na UTI, no JF, eu já comecei a ter acompanhamento psicológico, né? Acompanhamento psiquiátrico. Então, assim, passei dias tomando medicação para dormir. Então, as mulheres, elas precisam procurar ajuda e ter força, porque você precisa ter muita coragem, você precisa realmente ter muita força, porque não é fácil. Eu tô aqui te escutando, parece assim que a gente realmente somos amigas de infância e a gente está batendo papo, porque é incrível que quando você fala
sobre todo esse ciclo que você viveu, sobre os acontecimentos, você esconder isso da família. Pode ter certeza que tem gente ouvindo a gente. Eu estou ouvindo aqui, eu acho que quase que 100% das mulheres sofreram algum tipo de violência alguma vez na vida e nem percebem, né? Seja no trabalho, seja com o namorado, seja com um pai dentro de casa, próprio filho, e às vezes isso é imperceptível, né? E esconder isso dos outros é uma parte. Você primeiro esconde de si, não quer acreditar, e depois você passa a esconder das outras pessoas, né? E pela vergonha de você não querer se mostrar essa pessoa vulnerável, porque a mulher, eu sempre falo isso, a mulher ela é muito cobrada a ser forte. Sim. A mulher tem que ser forte sempre, né? A mulher tem que aguentar tudo, né? Então, se você mostrar que você está sofrendo algum tipo de violência dentro de casa, você se coloca muito vulnerável. E a gente não pode fraquejar. Mulher não pode ser vulnerável, mulher não pode fraquejar nunca. A gente tem que sempre ser forte. E é por isso que eu queria te agradecer de coração. Você está mexendo num assunto que eu tenho certeza que é gatilho para você. Machuca relembrar todo esse ciclo. É como se você estivesse vivendo novamente toda essa história. Mas é muito importante o que você está fazendo agora. É diferente, a gente, todo dia, eu faço um programa também, e a gente traz plantão policial todos os dias, e quase que diariamente, hoje, atualmente, a gente tem casos de tentativa de feminicídio, de violência doméstica, de feminicídio. E você, a sua história, ela teve esse destaque exatamente por conta dessa sua força pós. Eu queria falar sobre isso agora, né? Primeiro, como é que foi esse pós? Lá depois de todo esse acontecimento, que a gente já conhece, já teve toda a repercussão, como foi que te deu essa chave para você fingir, para você não se mexer? Como foi que... O que você sentiu na hora que chegou o primeiro socorro lá no local? Assim, a todo momento eu sentia a presença de Deus. E que tudo iria dar certo. E no momento que eu estava sofrendo as agressões, eu realmente via que ele não ia parar. Eu cheguei por diversas vezes, pedi por favor, pedi até pelo amor de Deus que parasse, porque estavam me machucando muito, e eu via que não tinha nenhum tipo de reação. Então, naquele momento ali, eu realmente perguntei: você quer me matar? Então me mata, porque tá me machucando muito. E aí é quando eu recebo o último golpe, que é na perna. Muita gente me pergunta por que eu uso a botinha, porque até a minha perna foi atingida, precisei também passar por uma cirurgia, Hoje em dia eu não consigo dar... eu ando sem a botinha, mas eu fico puxando a perna, o meu pé ele é caído. Então, talvez eu fique com sequelas, mas é como eu costumo falar, nada para Deus é impossível. E acho que a minha fé ela é o suficiente para tudo isso. Então, eu tendo fé, eu tenho certeza que eu vou passar por esse processo, e que vai dar tudo certo. Então, naquele momento, veio uma voz: se fingir de morta. E foi ali que eu já caí, foi tipo algo muito rápido, que eu já caí, me fingindo de morta. E ali eu começo a pedir socorro, e aí demora um pouco pro socorro chegar. Tu ficou com medo dele voltar na hora? Assim, não passou pela minha cabeça dele voltar, porque eu vi que o meu vizinho de baixo já estava, estava acordado, e que a qualquer momento a polícia poderia chegar. Então, em nenhum momento eu fiquei com medo dele voltar. Então, é como eu falo, a presença de Deus ali estava surreal, meus anjos ali estavam me protegendo a todo momento. Então, assim, eu não tive nenhum medo, eu só apenas pedia para que o socorro chegasse logo, para não deixar o pior acontecer. Então, quando os médicos chegaram, para fazer o primeiro socorro, porque quem chegou foi a polícia, e a polícia precisou arrombar o portão lá de baixo, porque eu não conseguia abrir, porque eu já estava sem uma mão e a outra estava pendurada apenas na pele, E aí a chave, sempre que eu entrava para dentro de casa, eu colocava a chave ou debaixo do travesseiro ou no bolso do meu short. E aí o policial subiu as escadas, pulou a janela, pegou a chave, abriu o portão para poder o SAMU conseguir subir. E ali a todo momento acordada, eles fizeram os primeiros socorros, porque tinha que dar uma atenção tanto ao paciente como ao membro, porque o membro é muito importante. Para fazer um reimplante do membro, ele precisa chegar no hospital em saco plástico, ao redor de placas de gelo, no isopor, todo em uma conserva, para poder eles, quando chegar, analisar e ver se realmente conseguem um possível reimplante,
Muitas das vezes tem gente que não dá certo fazer o reimplante devido pela maneira que quando está fazendo o socorro, né, coloca o membro, mas graças a Deus deu tudo certo. E aí eu fui caminhada para o Sertão Central e do Sertão Central eu fui para o JF. Mas assim, foi um choque, né? No momento eu não tive tanto assim raciocínio, né, para pensar muito, eu só pedia para Deus me ajudar, para Deus me dar força, né, porque muitos não sabem, eu se comunico com a minha mãe pelas mãos, né, se comunicava com ela através de gestos, não é Libras, porque minha mãe nunca gostou de Libras, mas é uma linguagem criada entre mãe e filha, então muita gente ficou ainda mais chocado pela forma, né, que eu tô agora, que eu não consigo se comunicar com a minha mãe, né, então assim, tem coisas que eu falo pra ela que ela entende, mas é muito difícil. Então assim, a minha preocupação naquele momento era apenas de ficar sem ela nas minhas mãos e nunca mais poder ser voz pra minha mãe, nunca mais poder se comunicar com ela, porque o único jeito que eu tenho para se comunicar com a minha mãe é através das mãos, e agora infelizmente eu não posso, mas o que eu puder fazer, a minha força maior vem dela também. O que eu puder fazer pelo meu tratamento para poder conseguir recuperar os movimentos, para poder conseguir falar com a minha mãe, eu vou fazer. Mas não é fácil, né? Todos os dias eu acordo, né? Eu passo ali 1h30 na fisioterapia, é cansativo, é doloroso. Tem a fisioterapia da perna também. Então, assim, eu chego em casa realmente com uma moleza surreal, mas todos os dias Deus me coloca de pé. Então, assim, não é fácil, mas a todo momento Deus presente. Então, é como eu falei, a fé é o suficiente para tudo. Eu fico imaginando assim, detalhes que muitas vezes a gente não tem conhecimento, né, que é sobre essa deficiência da sua mãe, essa limitação dela, né? Mas se você pensar pelo outro lado, é uma motivação a mais para você fazer o tratamento, né? Para você pensar, vou fazer o tratamento todo direitinho porque eu preciso disso, né? E isso é muito importante. Dentro da UTI, você foi para a UTI desacordada, né? Não, na verdade, fui desacordada porque eu já tinha feito a cirurgia. Tinha passado, né, pela cirurgia, sim, né? Quando você acordou, quando foi que você viu que não era uma coisa que ia ficar só em Quixeramobim? Ia ter uma repercussão maior, porque na sexta-feira, o acontecimento foi na sexta-feira, né? Na segunda-feira era destaque em todos os noticiários pós-final de semana, né? Quando foi que para você viu assim, nossa, eu realmente, o meu caso, ele teve uma repercussão maior e eu não posso ficar calada, eu tenho essa missão agora de ser voz para as outras mulheres? Na verdade, quando eu estava na UTI, eu passei 1 dia e meio desacordada, né? Por conta que eu passei por um procedimento, né? Uma cirurgia bastante delicada. Então, ali, naquele momento, eu não sabia de nada que estava acontecendo lá fora, porque eu tinha uma visita, né? Tinha um horário de visita, que meu padrasto queria me visitar, e eu acho que era por volta de 4 horas. E aí, na UTI, você fica muito dopada, você toma muita medicação. Então, eu não tenho tantas lembranças na UTI. Mas, o que eu posso te falar é que o meu padrasto, quando ele ia me visitar, ele não falava tudo pra mim, porque ele tinha medo de como eu ia reagir. E como eu acho que ele seguiu orientações da psicóloga, né, para não me contar de uma vez. Então, aos poucos, ele ia me contando, ia me falando. E eu acho que faltando 1 dia para eu ter alta da UTI, e aí ele me contou e disse que eu não tinha noção do quanto de tanta gente que estava orando e rezando por mim, que eu não tinha noção da repercussão que o caso estava tendo, né? E ali eu fiquei sem entender, né? Porque eu ainda estava tentando entender tudo que estava acontecendo ali comigo, mas a todo momento a minha reação, assim, foi de gratidão de estar viva, gratidão mais ainda de estar com as minhas mãozinhas no canto, porque quando eu lembro que a minha mão estava no chão e hoje eu vejo que a minha mão está aqui, né? Que os movimentos já estão começando a voltar aos poucos, né? Porque a gente sabe que o processo é lento. Mas já é uma gratidão imensa que todos os dias eu agradeço a Deus e nunca vai ser suficiente para agradecer o que Ele fez na minha vida. Então, eu fiquei assim, meu Deus,
o meu caso ganhando repercussão. E quando ele falou do Fantástico, né, que o Fantástico iria me entrevistar, porque eu acho que eu tive alta na quinta-feira da UTI, e na sexta-feira o Fantástico já foi me entrevistar, então foi algo novo. Eu fiquei surpresa, porque eu não esperava por aquilo, né? Eu não esperaria que o caso também ia ganhar uma grande repercussão para passar no Fantástico e ganhar uma repercussão nacional. Então, eu nunca esperava aquilo, então eu fiquei muito surpresa, né? E aos poucos, dias após dias, que realmente a ficha foi caindo. Quando eu comecei, né, a abrir meu celular, que eu vi o Instagram, só dava Ana Clara, Ana Clara, Ana Clara, muitas mensagens no direct, muitas mensagens no WhatsApp. Então ali a ficha foi começando a cair, porque até então a ficha não tinha caído, né? E aí... Você pensava que ia ser um caso igual aos casos que você já lia nos noticiários, sim, né? Tipo assim, de ia passar. Uma repercussão nenhuma, que ia passar, né? E ninguém iria fazer nada, né? Mas foi diferente. Foi diferente porque o caso ganhou repercussão, muita gente se uniu, na minha cidade principalmente, muita gente fez oração por mim, né? Meus amigos se juntou como pastores, como padre, né? Fizeram ali uma oração, rezaram por mim. Então, assim, eu não imaginava que isso iria acontecer comigo, né? Então, assim, foi realmente da noite pro dia que tudo se espalhou. Então, hoje eu só consigo ter gratidão, né, por estar viva, por ter apoio de tantas pessoas, né? Como eu falei, tem mal que vem para o nosso bem. E eu acho que o que aconteceu comigo não foi para me punir, em si, porque Deus tem um propósito muito grande na minha vida. E eu acho que um dos propósitos de Deus na minha vida é ser voz para as mulheres, é ser um pouco de espelho para elas, né? Porque se uma mulher hoje conseguisse sair de um relacionamento agressivo, um relacionamento abusivo, né? E por conta do que aconteceu comigo, então eu já vou ter vencido na vida, né? Então eu já venci desde o primeiro dia que eu tô assim meio conectado nas redes sociais, porque eu vejo muitos relatos e assim eu fico muito grata a Deus por isso. E eu sei que daqui pra frente é um trabalho enorme, porque eu não quero que o pior aconteça com outras mulheres, e o que eu puder fazer por elas, eu irei fazer. E é como eu falei, tem mal que vem para o bem. Então, que isso mudou na tua vida? Claro que isso mudou muita coisa, a gente consegue observar, e é uma reviravolta que acontece na vida da pessoa, tanto no seu cotidiano, porque tem todo o tratamento que você tem que fazer, tem a questão ainda também do crime que você ainda tem que ir lá, né, depor e fazer todo, passar por aquele interrogatório, reviver essa história, infelizmente. O que mudou no teu projeto de futuro que você queria fazer e você teve que adaptar a essa nova Ana Clara? Você disse que quer fazer nutrição, você ainda pretende fazer nutrição? Você quer ir para outra área? Você quer unir a nutrição nesse combate à violência doméstica? Assim, como eu quero ajudar as mulheres, eu creio que também a nutrição pode ajudar. Mas eu acho que eu já até ganhei bolsa, né, da faculdade de Direito. Eu acho que é uma área que eu posso sim muito ajudar as mulheres, né? E assim, voltar a tentar fazer o que eu sempre sonhei, que foi desde criança ser policial, né? Então, meu sonho desde de novinha foi ser policial, né? Já tentei alguns concursos, mas não consegui, nem tudo é na primeira vez, né? A gente realmente precisa tentar, a gente realmente precisa se esforçar, né? Precisava ali de uma dedicação a mais da minha parte, mas agora os estudos ficam um pouco de lado, né? Mas nunca é tarde para recomeçar. Você é muito nova ainda. E sim, então eu tenho um futuro ainda pela frente, né? O meu foco agora realmente é a minha recuperação e o que eu puder fazer, né? Meus amigos, mas dá para você ir começando a estudar, você ver vídeo aulas, eu disse, vou sim. Mas o meu foco realmente agora, né, é me recuperar. Quando eu me recuperar, que eu puder pegar uma caneta, e aí eu vou retornar aos meus estudos, né? Vou começar algo novo, que é o direito, né? Vou voltar para a área da polícia e que seja feita sempre à vontade de Deus. Você fala sobre a polícia, seus olhos brilham, né? E aí, como é que foi a sua experiência como vítima nesse setor? A gente sempre fala que essa rede de acolhimento, essa rede de apoio, ela é muito importante e tem essa parte, né? Que é uma parte burocrática, mas é necessária para que a punição aconteça. Como é que você foi
recebida dentro da delegacia? O atendimento tem um delegado, né? O delegado doutor William Lopes, né? Que tem lhe acompanhado e tem falado bastante sobre o assunto. Está muito à disposição desse caso, em toda resolução sobre isso. Tem levantado bastante essa pauta do combate à violência doméstica, o combate ao feminicídio. Como é que foi isso? Como foi você falar a primeira vez sobre o caso para o delegado? Como é que você está hoje nessa situação da investigação? Assim, minha gratidão, né, ao Dr. William. Ele estava de folga no dia, né? Então ele estava em outra cidade vizinha, que era Mobim, que leva aí de 25 a 30 minutos ou mais para chegar na minha cidade. E aí a minha família, né, começou a ligar para ele, começou a mandar várias mensagens dizendo que tinha acontecido isso. E aí, na hora que ele se acordou, ele já foi fazer o papel dele, né? Já acionou os colegas, inclusive a delegacia estava fechada. Ele disse que a minha família podia ir para lá, que ia ligar para uma pessoa abrir. Então, assim, a minha família foi muito acolhida pela Polícia Civil, né, pela Polícia Militar, pelo Raio, pelo COTAR. Então o policiamento de Quixeramobim se uniu ali, se uniu com outras cidades também. Então, assim, a minha eterna gratidão, porque eles fizeram realmente um trabalho muito rápido. E, assim, o Dr. William, né, ligou para mim para fazer, né, para me ouvir. E foi algo, assim, muito novo, porque eu nunca esperava que eu fosse passar por isso algum dia, né? Então, dentro do hospital ainda, né, eu dei o meu depoimento, falei o que tinha acontecido, né, porque realmente precisava, era necessário, mas eu só tenho a agradecer pelo trabalho deles, e é por isso que meus olhos realmente eles brilham, porque a gente vê que são homens, né, porque eu falo que a agressão contra a mulher vem de homens, né, não todos os homens, mas sempre um homem, né, mas assim, a polícia é o meu sonho e eu vejo que, sendo policial, eu vou conseguir também ajudar outras mulheres, né, como eles me ajudaram. Então, minha eterna gratidão. É tão importante essa rede de acolhimento que você vê. Fez a menina voltar para aquele sonho de ser policial, né? E agora com mais disposição ainda e com a esperança renovada, né? De que a gente precisa desse acolhimento e quanto você deve estar inspirando outras meninas também que têm um sonho de ser policial também, né? Entrar nisso. Eu queria dizer para vocês que a gente está agora aqui na nossa edição do podcast especial do Agosto Lilás. A gente precisa falar sobre esse assunto, é doloroso, eu imagino, eu já me peguei aqui vários momentos assim, querendo dar um abraço nela, porque é uma menina forte e ao mesmo tempo tão delicada, é tão menina ainda, para uma, né, passar por tudo isso ainda mais nova do que a minha filha mais velha. E aí eu fico imaginando assim, a questão de tudo que você está passando, e eu queria mais uma vez te agradecer aqui, dizer que a gente está aqui nos estúdios da IG Contabilidade, uma grande parceira do TV Russas Cast, edição especial agora do Agosto Lilás, com a parceria com a panificadora Nossa Senhora de Fátima também, né, que a Ana Clara veio de viagem, e a gente tem aqui um lanche aqui pra gente também, aí apoio da panificadora Nossa Senhora de Fátima. Agradecer de coração aqui o seu Carlos e toda a equipe da panificadora, e dizer pra você que eu tô encantada pelo seu jeito, porque eu imaginava realmente, quando a gente acompanha, eu acompanhei o seu caso desde o começo, a gente fica buscando, né, acompanhar, a gente sabe que existem coisas que ficam em sigilo, mas a gente fica buscando acompanhar tudo isso para que sirva de exemplo para todas e que as pessoas se inspirem na sua força, né? E eu imaginava, e eu vejo você tão delicada, tão menina e ao mesmo tempo tão forte e tão predestinada. Eu acho que é isso, você tem uma missão na sua vida. Como é que está sendo agora esse momento? Você falou que está focada na sua recuperação, eu imagino que deve ser muito cansativo mesmo, mas você está participando de eventos também, falando sobre o assunto, dando o seu testemunho, o seu depoimento, que é muito importante, porque são vivências, coisas que acontecem, a gente vê na novela, mas a gente vê na vida real, e isso é muito importante. Como é que está sendo essa experiência para você, essa novidade também agora? Assim, é tudo novo, né? A gente entra aí no Agosto Lilás, né? Que é o combate, né? A violência contra a mulher. E, assim, realmente é algo novo para a minha vida. Eu preciso estar focada, né, nessas palestras, nessas rodas de conversas, né?
tá focada nisso e também tá focado na minha recuperação. Mas aí, né, muitas procuras, né, só tenho a agradecer a Deus, já é um caminho para um trabalho futuramente, né, isso que eu estou fazendo já é um trabalho, né, de sair da minha cidade para outra cidade, né, para fazer isso, então eu já vejo como um trabalho. Então, assim, mas a todo momento que eu estou focada, né, nessas palestras, eu também estou focada na minha recuperação. Hoje pela manhã eu fui para um evento e após a minha fisioterapia, né, vim para cá, para Russas, amanhã pela manhã, né, vai acontecer o evento e após o evento eu já vou para Fortaleza e aí lá para 6 horas da noite eu já vou para minha fisioterapia. Então, assim, é algo novo, é algo cansativo, mas quando eu chegar em casa eu só vou saber agradecer a Deus pelo dia de hoje. Porque mesmo eu estando cansada, eu só tenho gratidão por estar viva, por ser espelho para as mulheres, por conseguir ser voz para as mulheres. Então, assim, é só gratidão mesmo que eu tenho. E realmente é algo novo e que eu estou gostando muito. Eu queria dizer para vocês que a gente está no Agosto Lilás, é muito importante a gente levantar essa pauta e falar sobre isso, mas falar também o ano inteiro, né? Sim. Que isso aconteça também em setembro, em outubro e novembro, porque a violência contra a mulher... Ela existe em janeiro, fevereiro, março, abril, todo né? ano Todos os meses, todos os dias, infelizmente. Então a gente realmente tem que levantar essa pauta, não só no mês de agosto, não só no mês de agosto trazer uma palestra, né? Fazer um momento ali de conscientização, e sim todos os dias, né? Todos os dias não, mas todos os meses, né? Fazer alguma coisa, né? Ficar em alerta, porque a gente precisa se unir, né? E levantar essa pauta, porque querendo ou não a gente não vê que é muito uma pauta levantada, que infelizmente as mulheres elas mesmo que ficam assim de lado, né? E é interessante que às vezes o pessoal acha que não deve acontecer isso porque acha que não existe, acha que, pronto, eu vi a Ana Clara lá no Fantástico, o caso aconteceu a nível nacional, Ana Clara no Fantástico, mas jamais vai acontecer com ninguém na minha família, não vai acontecer comigo, não vai acontecer com um vizinho na minha rua, nem na minha cidade. A gente está falando aqui através da internet para o mundo inteiro, mas principalmente para o Vale do Jaguaribe. E aqui em Russas, muitas vezes as pessoas achavam que não tinham casos. Não, mas para quê? Para que ter uma casa da mulher russana? Para quê? Que não tem caso suficiente para isso. E a gente viu que a realidade é diferente, né? Hoje Russas não tinha equipamento nenhum, acho que até mais ou menos um ano atrás. E aí veio a Patrulha Maria da Penha, né, que começou a fazer um trabalho maravilhoso aqui, que já começou a mostrar uma rede de apoio para essas mulheres, e os casos começaram a aparecer, quer dizer, eles já existiam, só eram subnotificados. E aí hoje a gente tem a Casa da Mulher Russana, que já teve medida protetiva, várias medidas protetivas, vários atendimentos e principalmente esse acolhimento, né, que você falou que está tendo, né, acompanhamento psicológico, sim, né, todo esse cuidado, essa rede de apoio é muito importante, sim, né? Ela é muito importante porque, infelizmente, às vezes a mulher sai de um relacionamento, né, abusivo, um relacionamento agressivo, com a mão na frente e a outra atrás, sem aquele apoio, né? E às vezes acaba acontecendo pior. Então, sim, é muito importante, né, todas as cidades ter a Casa da Mulher, porque lá as mulheres, elas podem, né, ter aquele apoio necessário, aquele apoio que ela está necessitando, né? Às vezes ela precisa de algo a mais e na cidade não tem, mas eles encaminham para outro local. Então isso é muito importante, é muito essencial, né? Ter esse apoio, né, da Casa da Mulher. Então, assim, porque não é fácil. Você tá vivendo um relacionamento, você tá com seu psicológico lá embaixo. E você sair, você não ter aquele apoio. Então, assim, é muito importante você ter esse apoio. Ana Clara, a gente está chegando na reta final aqui. Eu queria que a gente precisa dessa utilidade pública, né? A gente precisa falar sobre a importância da denúncia, que se mete sim, que quem não está passando por isso, mas sabe de alguém que está passando, pode fazer a denúncia, denuncie também. O anonimato é garantido também, você também vai ter a proteção. Você que está passando por essa situação, também denuncie. Você pode procurar tanto a delegacia da sua cidade, como procurar as casas das mulheres, né? Eu preciso que você, como testemunha, fale sobre isso, né? Que as mulheres podem confiar, que denunciem, que elas vão ter a sua proteção garantida. Como eu falo, elas precisam denunciar, elas precisam procurar uma ajuda psicológica, porque é muito importante.
muitas das vezes fulano fala, mas não denuncia não, mas não faz isso não. Ele é tão bom pra você. Isso, exatamente. Mas, infelizmente, as pessoas de fora, elas não podem opinar nada, né? Porque se ela tá procurando essa ajuda é porque ela realmente está necessitando, né? Porque se ela não tivesse necessitando, ela ia fazer isso pra quê? Né? Então as pessoas elas precisam ter mais empatia, elas realmente precisam ajudar, porque não é fácil eu estar em um relacionamento aqui e eu ir denunciar e vir a Tainá e vir você falar alguma coisa para tipo defender o agressor, né? Porque realmente só quem sabe o que eu tô passando sou eu, né? Vocês sabem talvez as coisas boas que aconteciam, então realmente é necessário, é muito importante a denúncia, porque para não acontecer o pior deles realmente tirar, né, a vida como ia acontecendo comigo. Eles realmente queriam me matar, né? Então eu me coloco muito, eu não sou mãe ainda, mas eu me coloco muito no lugar da minha mãe, no lugar de outras mães, principalmente lá na minha cidade que chama Mobim, né? Acho que é Nara o nome dela. Não sei se vocês tomaram conhecimento do caso da Natane Alves, né? Então assim, uma jovem, que eu acho que na época ela tinha 21 anos, tinha a minha idade que eu tenho hoje, uma jovem que perdeu a sua vida, assim, então eu me coloco muito no lugar da mãe dela, no lugar da minha mãe. Eu tive a chance de sobreviver, e elas que não tiveram a chance. Então hoje eu estou aqui para ser voz pela Natane, pela Ana Kevin, né? Então assim, de muitas outras mulheres que infelizmente, né, não teve a chance de se defender, que não teve a chance de sobreviver. Então assim, é muito importante que as mulheres que passem por qualquer tipo de agressão, até mesmo pelo um grito, que se saia enquanto é tempo, porque não é fácil a gente viver na sociedade que a gente vive hoje, principalmente por ser mulher. Queria agradecer demais a sua vinda aqui mais uma vez. É muito importante, a gente estar vivendo aí um pico de um discurso absurdo, né? É uma epidemia do feminicídio. É uma epidemia do feminicídio. Estão querendo exterminar as mulheres, né? E aí a gente acha que homem gosta tanto de mulher e estão querendo acabar com as mulheres, né? E às vezes eu não consigo entender que um homem ele sai de dentro de uma barriga de uma mulher. E não respeita, né? Sim. Não respeita as mulheres, mas é um discurso que está sendo... Hoje a gente vê crianças, né? Adolescentes, pré-adolescentes... reproduzindo discurso dentro da escola. E Raquel, outra coisa bastante importante que eu quero falar, eu creio que muitas mães estão me acompanhando aqui, e assim, principalmente mãe de meninos, eduquem os seus filhos a aceitar um não, porque infelizmente os homens de hoje em dia, eles não aceitam não, e às vezes por não aceitar um não, querem tirar, né, a vida de várias jovens, de várias mulheres, como o caso da jovem Ana Kevin lá de Irapuã Pinheiro, né, por o cara dar uma cantada nela e ela recusar, só por ela dizer que não queria, ele achou no direito de tirar a vida de uma jovem que tinha um futuro ainda pela frente. Então, mamães, eduquem os seus filhos a eles aprender, né, a receber um não, porque isso é muito importante. É muito importante. É a educação. E que as próximas gerações, elas venham com mais respeito às mulheres, né, com mais carinho às mulheres, e não com essa sensação ainda que a gente voltou de um lugar que a gente nunca saiu, na verdade, que é o patriarcado, né? Esse negócio de você querer ter posse, essa posse dos homens sobre a mulher, é achar que o homem tem direito como se a mulher fosse uma propriedade, isso, né? Exatamente. E ensinar isso para os meninos, que a gente ensina para as meninas também, isso. Que os pais ensinem para as meninas a se respeitarem e a se protegerem, né? E a se valorizarem, né? E entender que buquê de flores até no túmulo a gente recebe. Então, que as mulheres elas possam se valorizar, que elas realmente possam ter amor próprio. Porque, infelizmente, por muitos meses, eu não tive amor próprio. Minha querida, eu queria mais uma vez agradecer e encerrar o nosso bate-papo de hoje. Dizer para você que eu acredito que a gente estava até comentando nos bastidores, né, Camila? A gente está aqui com a Camila, a secretária adjunta da Assistência Social. E a gente estava comentando que você virou uma segunda Maria da Penha, porque você é uma sobrevivente. Todo mundo fala isso. Inclusive, até o Dr. William, ele fala, olha, você
É a segunda Maria da Penha, viu? Eu disse assim, eita, glória. É uma responsabilidade muito, Muito grande, grande. mas que você tire isso não como um peso na sua vida, mas sim como um estímulo para que você continue lutando, que você continue sendo exemplo de superação, que eu acho que mais do que isso, porque, como você mesmo disse, você teve a oportunidade de sobreviver, você é um sobrevivente, assim como a Maria da Penha também, então que o seu caminho seja longo e seja cheio de sucesso, que você consiga se tornar uma grande policial, que você consiga fazer um trabalho espetacular na área da segurança pública. A gente precisa de mulheres capacitadas. Sim. Eu tenho certeza que você vai se sair muito bem, tá certo? É. Deixa aí o espaço para você fazer suas considerações. Quero agradecer pelo convite. Saiba que eu me sinto muito honrada por estar aqui hoje. Também quero agradecer a Camila, né, por tudo, né, pela essa organização, por conhecer Russas, né, e assim, só gratidão por tudo. E esse, minha gente, foi o nosso podcast, né, TV Russas Podcast, hoje especial falando sobre o combate à violência contra a mulher, com essa convidada maravilhosa, a Ana Clara, que deu o seu testemunho e falou sobre toda a sua vivência. É o nosso bate-papo, a quinzenal, aqui na TV Russas, viu? Muito obrigado e até mais.